Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna, através desse nosso canal aqui no YouTube, onde então a Palavra de Deus quer ocupar o centro de nossa vida, iluminando nossos passos, os nossos caminhos nessa nossa caminhada de fé. Chegamos então a esse sábado, dia 24 de fevereiro de 2018, estamos finalizando então essa primeira semana da Quaresma. O Evangelho proposto, então, para a nossa reflexão hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48, que vai nos narrar o seguinte. Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, pois ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Ou os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem também a mesma coisa? Sede, portanto, os perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, essa nossa caminhada quaresmal é marcada por encontros e desencontros, onde nós podemos, então, adentrando o deserto da nossa existência, perceber dentro de nós tantas coisas que precisam ser melhoradas, precisam ser transformadas. E também coisas que muitas vezes nós mesmos não percebemos que está aqui dentro de cada um de nós e que muitas vezes nos surpreende, coisas boas. E tudo isso é interessante porque no dia a dia, no nosso convívio, é que nós vamos então percebendo isso. Quando nós deparamos com situações que requerem, exigem de nós algum tipo de atitude, muitas vezes nos surpreendemos tanto no positivo quanto no negativo. Mas tudo isso faz parte da nossa existência. O que nós não podemos é deixar de sempre nos empenhar para transformar aquilo que ainda não está bem na nossa vida, para que nós possamos então crescer nessa nossa caminhada quaresmal e mais adiante possamos colher os frutos dessa caminhada com a ressurreição de Cristo. A liturgia da palavra hoje, então, ela nos enriquece e nos ajuda então a perceber que Deus, que amor é misericórdia, Ele ama cada um de nós, seus amados filhos. E Ele quer que a salvação seja alcançada por todos. E é por isso, então, que Ele insiste nos nossos relacionamentos, que devem ser, então, relacionamentos de fraternidade, de perdão, de reconciliação. E aí, mais uma vez, hoje, o Evangelho que nós acabamos, então, de ouvir, Jesus, então, vai inverter aquilo que lá no Decálogo dizia, então, que os filhos de Israel deveriam amar aqueles seus familiares, seus entes queridos, e odiar os seus inimigos, ou seja, e quem era então ali o seu próximo? Era o vínculo da família, vínculo sanguíneo. Agora, fora isso, já era tido então como inimigo, aquela pessoa que muitas vezes te persegue, que fala mal de você, era tido como inimigo. E o Decálogo, então, dizia um ódio. Mas que tipo de ódio é esse que está dizendo a lei de Deus? Não é um ódio como nós, então, hoje imaginamos, né? Com um sentimento de raiva, de vingança. Não é isso. Era apenas, então, você deixar de dar atenção àquela pessoa e não ter atitudes contra aquela pessoa, contra o irmão. E assim, então, nos nossos dias, hoje, nós temos, então, essa mentalidade de que você desprezar, que você, então, odiar, é você, então, estabelecer ali, ter esse sentimento de raiva, de ira contra aquela pessoa, onde você olha para a cara dela e você quer até mesmo esmagá-la. E não é isso que a lei de Deus está dizendo. E Jesus, então, vai inverter essa lógica, vai dizer, olha, eu digo, então, amem os vossos inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Olha só o salto que dá Jesus e que nos convida também a dar esse salto
qualitativo na nossa vida e principalmente na nossa experiência de fé, no nosso relacionamento enquanto cristãos. E muitas vezes, então, nós nos magoamos contra o nosso irmão, fechamos a cara, ou muitas vezes até perdoamos, mas olha, eu perdoo, mas ele cá, né? E eu ali. Ou seja, ele lá longe e eu aqui. E não é, que tipo de perdão é esse? Ora, é preciso então se reconciliar plenamente, porque como dizia no vídeo de ontem, da sexta-feira, a falta de perdão faz mal para nós. Então é preciso viver reconciliado e ofertar, assim como Deus também nos perdoa, oferecer ao irmão uma oportunidade de poder mudar de vida, de conversão. Porque senão como nós podemos então rezar o Pai Nosso? Porque nós rezamos lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós rezamos ao Senhor pedindo que Ele perdoe, assim como nós perdoamos. E se nós não perdoamos, Deus também não vai nos perdoar. Não porque Ele não queira, mas porque nós estamos rezando isso. E assim então, queridos amados irmãos, é preciso dar esse salto, porque muitas vezes nós ficamos então presos, e acontecia isso no Antigo Testamento. As pessoas viviam somente, seguiam aquilo que estava à letra, passando daquilo, não dava um salto qualitativo na sua experiência de fé. E assim então, Deus deixava de ser percebido os relacionamentos. E hoje, será que é diferente? Na nossa vida também será que está tudo resolvido, estabelecido? Temos paz em espírito em relação aos nossos relacionamentos com os irmãos? Então se faz aí pertinente essa reflexão para que nós possamos então fazer aquilo que Jesus hoje nos pede. Amar aqueles que os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, rezar por eles. Experiência bonita, do São João Paulo II, quando foi lá na prisão perdoar aquela pessoa que tentou contra a sua vida com um tiro. É muita santidade, mas que nós também somos convidados a caminhar, a crescer nessa santidade. Porque o finalzinho do Evangelho nos fala justamente disso. Sede perfeito, como o vosso Pai Celeste também é perfeito. Então a nossa vida é um crescimento. E é uma pena que olhar para o relacionamento de muitas pessoas, atitudes delas, a vivência delas, nós percebemos que a pessoa, em vez de caminhar para frente, ela regride. Então nós não podemos ser assim. É preciso, de fato, retomar essa nossa caminhada para que nós possamos alcançar a perfeição, essa a qual então nos chama o Senhor. A primeira leitura de hoje, extraída do livro do Deuteronômio, nós temos então Moisés que se dirige então ao povo, recordando justamente a aliança que Deus então fez para com o povo e o povo também com Deus. Porque não tem como ser uma aliança de uma pessoa só. Então são as partes. Deus, Ele então elege esse povo, cuida desse povo, vai à frente desse povo batalhando por ele, e o povo, pelo contrário, ele então assume esse compromisso de ser fiéis aos mandamentos, aos preceitos do Senhor. E assim então gera essa comunhão, essa unidade entre Deus e o seu povo. E nós? Será que nós também podemos deitar a cabeça no travesseiro tranquilos, porque estamos em paz com Deus, seguindo tudo aquilo que Ele nos pede? Então é preciso aproveitar esse tempo favorável que é a Quaresma e lançar o olhar sobre todas as nossas atitudes, rever as nossas atitudes, aquilo que ainda precisa ser mudado, melhorado. Tudo isso nos ajudará lá na frente a colher os frutos do homem novo, a qual o Senhor então veio ofertar a cada um de nós. E assim então, meus queridos amados irmãos, poderemos então progredir, como o salmista de hoje nos convida a rezar, na lei do Senhor. É feliz quem na lei do Senhor vai progredindo. Então a felicidade não está no acúmulo de bens, não está em ganhar na Mega-Sena. A felicidade está em progredir enquanto ser humano, que vai crescendo na lei do Senhor. E assim nós poderemos então novamente nos reconfigurar a Cristo, a qual cada um de nós fomos criados, mas que o pecado, ele mancha essa imagem de Deus que está dentro de cada um de nós. E a Quaresma nos ajuda, através do jejum, através da oração, da caridade, a via sacra, o sacramento da reconciliação,
aproximação contínua da Eucaristia. Tudo isso nos ajuda a poder então nos fortalecer e para que nós possamos então deixar de lado tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus e que assim nos leva a reconfigurar com Cristo. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos então fazer dos nossos relacionamentos sempre um relacionamento de paz, onde possamos então viver reconciliado com cada um dos nossos irmãos. Isso é fácil? Não é fácil. É um desafio para cada um de nós, porque, como dizia, a vontade daqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aquele que muitas vezes falam mal de nós pelas costas, a vontade de você então se vingar, você então ali até atentar contra a vida do irmão. Mas, ouvindo o apelo da campanha da fraternidade, somos chamados então a fazer a diferença, porque em Cristo somos todos irmãos. É preciso então chamar a atenção do irmão, para que ele possa mudar a sua atitude, rever a sua conduta. E assim estaremos ganhando o irmão, como nos pede o Senhor, e apresentando a ele o Deus de amor, de bondade, misericórdia, que convida e chama cada um de nós a vivermos em plena harmonia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade antes de finalizar esse vídeo. Clique aqui embaixo em inscrever-se, venha fazer parte dessa nossa família. Clique aí no sininho para que você fique por dentro dos vídeos que eu vou postando. Vamos então curtindo, deixando a sua like, compartilhando, divulgando esse vídeo. Vamos então evangelizar também através dos meios de comunicação social, compartilhando com seus grupos de WhatsApp, grupos aí no Facebook. Vamos fazer a boa nova de Cristo chegar aos corações de tantos irmãos que se encontram aí desnorteados diante das seduções que o mundo lhes oferecem. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, o operário de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Espero por você.